governo Bolsonaro é uma verdadeira tragédia. Ficou muito pior do que a encomenda. Pouquíssimo tempo de governo e nós já notamos as características principais. Quer dizer, ele é uma pessoa que já declarou isso publicamente, não sou eu que estou dizendo, que não gostaria de ser presidente, que percebeu que caiu num cargo para o qual ele não tem a menor vocação. Bolsonaro é alguém, a gente sabe disso, que tem a cabeça vazia, nunca pensou em propostas mais amplas para nenhum grande tema. Quando deputado, ele basicamente representava um segmento do setor público, o segmento de policiais, era um lobista dos interesses dos policiais, nunca teve um pensamento sobre o Brasil, sobre os principais problemas do Brasil. Nada sobre economia, nada sobre educação, saúde e mesmo sobre segurança pública. Ele nunca pensou nada para solucionar o problema da violência no Brasil. Tudo que ele se limitava a fazer como deputado era defender o interesse dos policiais e desse segmento do setor público. Então é uma pessoa que tem a cabeça absolutamente vazia. Quando ele deu aquela declaração sobre o Holocausto, que o Holocausto era perdoável, quer dizer, ele nem sabe o que significa o Holocausto, não sabe o que é isso dentro da tradição ocidental, o que foi isso na Europa, ele não faz a menor ideia de nada. Tá? Ele é daqueles que pega as coisas de orelhada, mas sem ter fundamentação política para, de fato, perceber para que lado o vento sopra. Então ele é muito fraco e a gente está vendo isso no exercício do cargo, como ele é ruim no exercício do cargo. Primeiro, quer dizer, ele não acha que foi feito para o cargo, já admitiu isso, já disse lá atrás que estava cansado. Quem vai a Brasília e conversa com os deputados já circula na Câmara que ele trabalha pouco, quer dizer, isso é fatal. O Crivella, assim que assumiu no Rio de Janeiro como prefeito, todo mundo viu que ele trabalhava pouco, e aquilo começou a circular logo no início, e hoje nós estamos vendo o caos em que se encontra a cidade do Rio de Janeiro por conta da administração pífia, da administração sofrível do Crivella. Então, não existe essa de ser político e trabalhar pouco. Político tem que trabalhar muito e não tem jeito. As pessoas acham, a mídia até é muito injusta com o mundo político, dizendo que se trabalha pouco, só pega de terça a quinta em Brasília, mas político não tem vida pessoal, trabalha sábado, trabalha domingo, não tem descanso. Tá? E o Bolsonaro trabalha pouco e não se interessa, isso está evidente, pelos temas mais importantes que um presidente da República deveria se interessar. Por exemplo, ele não se interessa por formar uma maioria parlamentar, nunca se dedicou a isso, não quer saber disso. Aquela declaração dele é totalmente fidedigna ao comportamento dele. Eles mandei o projeto da reforma da Previdência para a Câmara, agora eles que se virem lá. Não é assim. Não é assim. Nós vivemos no regime presidencial. O presidente da República é o chefe máximo do funcionamento do sistema político. Tudo recai no colo do presidente da República. Cabe a ele arbitrar os conflitos. Por isso é ele que monta a aliança de apoio no Poder Legislativo. Ele precisa do Poder Legislativo para aprovar as coisas de interesse de seu governo. Só que o que ele tem de interesse? Ele não sabe nada de política pública nenhuma, ele não sabe nada de administração pública. Nós estamos no meio de uma tragédia, né? Mas é uma tragédia que vai passar, tem 4 anos. Então, note, ele não quer estar na presidência. Ele não tem na cabeça dele nenhuma proposta efetiva de política pública para nenhum grande problema do país. Problema econômico, problema da segurança pública, melhoria da educação no Brasil, saúde pública, enfim, esses mais importantes, infraestrutura, desenrolar toda a parte de infraestrutura no Brasil, que o Brasil precisa de muitos investimentos em infraestrutura. Então ele não faz ideia de como se faça nada disso, nem colocou auxiliares capazes disso. O Paulo Guedes agrada muito ao mercado financeiro, ele delegou inteiramente para o Paulo Guedes o que deve ser feito na economia, mas e aí? É uma pessoa, alguém que estudou economia lá fora, quer dizer, pode estar certo ou pode estar errado. O problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil é um problema político. Quando nós vamos pegar o exemplo de Fernando Henrique, ministro da Fazenda, 93, 94, o problema da inflação não era um problema econômico, era um problema político. Fernando Henrique era um político, ocupando o Ministério da Fazenda,
dando a solução política com apoio na sua equipe dos técnicos, dos economistas. De novo, quando veio o primeiro governo Lula, quem foi o ministro da Fazenda? Antônio Palocci. Era o quê? Um político que tinha junto dele os técnicos economistas. Então, ele vai negociar a saída, que é a política, e a solução técnica é dada pelos economistas. Paulo Guedes não é um político, não sabe lidar com a Câmara, não sabe lidar com o Senado, não sabe lidar com as propostas que estão na reforma da Previdência. Quem tem que fazer isso, quem teria nesse caso, seria o presidente da República, que não se interessa por esse tema. Bolsonaro não se interessa pelo tema da reforma da Previdência, não se interessa pelo tema do desemprego, do crescimento econômico, nada disso faz parte. O que o Bolsonaro realmente se interessa? O que desperta o interesse dele? Armas, conflito político, ir em cima da universidade, escola sem partido, conservadorismo de costumes. É isso que mobiliza, é isso que ele tem vontade, é isso que dá tesão ao Bolsonaro. Só que esses não são os principais problemas da população. Não são. Ele, de novo, ele foi eleito, sim, com voto de protesto, mas foi eleito para resolver os principais problemas. E ele não sabe disso. Não sabe disso. Bom, então, nós teremos que conviver com alguém assim, que não foi feito para o cargo, que não gosta do cargo, que não tem nada na cabeça. E outra coisa importante, que não tem um partido político. As pessoas costumam comparar o Trump com o Bolsonaro. É de um erro crasso, um erro brutal. O Trump tem um partido. É um partido imenso. Nos Estados Unidos tem 2 partidos. É um duopólio desde que o país existe. Ou governa um ou governa o outro. E aquilo é uma estrutura, uma máquina partidária brutal, gigante, que disciplina quem governa, dá os quadros para quem governa, enfim, uma máquina ajudando a governar. Bolsonaro não tem, o PSL não é um partido. É um agregado de gente que não se conhece, que não tem o menor compromisso com o Bolsonaro, que não tem o menor compromisso entre eles. É só vocês acompanharem a mídia para ver alguém do PSL criticando o outro, que critica outro, que critica outro. Não para. Tá? Porque não é um partido político. Não é um partido político. É um agregado de gente com interesses eleitorais momentâneos, que se aproveitaram de uma onda de protesto e foram eleitos. Mas eles não fornecem quadros técnicos para o governo, eles não fornecem coesão política para aprovar propostas de interesse do governo. Então nós estamos nisso aí. E teremos que passar 4 anos assim. Tem muita gente que diz, não, tem que ter impeachment, isso é uma tragédia. E eu costumo responder dizendo o seguinte, 4 anos não é nada na história de um país. Eu diria mais, até na vida das pessoas, 4 anos não é muito. O evento terrível na vida de qualquer ser humano, em 4 anos, é a morte. Esse é que é o grande problema. Um governo que patrocina a perseguição das pessoas, patrocina o crime estatal. Esse é um grande problema. Mas as pessoas, todos nós, somos capazes de sobreviver, até passando problemas que não passávamos antes, durante 4 anos. E o país também. Tá? A democracia foi feita para isso. Votou, deixa ele lá. Governou e não gostou, muda e vota em outro. Vota na oposição a ele. Você tem chance de se arrepender. O impeachment é algo muito traumático para o país. Se você valoriza o voto, valoriza a democracia, você não é a favor do impeachment de ninguém, diga-se de passagem. O eleitor foi lá e votou. Agora ele vai ter, em toda eleição assim, ele vai ter oportunidade de, depois de 4 anos, votar novamente, mantendo ou tirando quem está lá, o partido, a pessoa, se tiver reeleição. Por que o sistema político vai lá e diz, não, agora estamos insatisfeitos, não fez o que a gente queria que fizesse, vamos tirá-lo? Ora, então o voto não vale nada mais? A democracia não vale nada mais? Isso é um absurdo. Tá? Então, temos que imaginar que essa pessoa desqualificada para o cargo, com a cabeça vazia e sem partido político, ficará 4 anos. Como minimizar os estragos? É evidente que eles estão aí. Nós só podemos contar com um Congresso Nacional para minimizar os estragos. E o Congresso tem mostrado capacidade, tem mostrado estar atento para isso. Por exemplo, foi aprovado de uma maneira absolutamente surpreendente, pautado de última hora pelo presidente da Câmara, a emenda constitucional que obriga a liberação de recursos do orçamento para os deputados uma vez aprovado o orçamento. Antes isso era condicional a uma
negociação com o Poder Executivo. Então, o que os congressistas fizeram? Ainda não foi aprovado na tramitação completa, mas já avançou bastante. O que os congressistas fizeram foi tirar poder da presidência da República. Isso pode acontecer em outras coisas, sim. Existe um projeto que pode ser pautado a qualquer momento, que limita ainda mais a utilização das medidas provisórias. Não será surpresa se deputados e senadores vierem a aprovar esse projeto. A lei lá, o decreto de armas, vai ter que passar pelo Congresso. O presidente da Câmara já se manifestou dizendo que existem ilegalidades. Então o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado estão chamando para si, não o PSL do Congresso, tá? O Centrão, o PT e outros partidos de oposição estão chamando para si a responsabilidade de um governo que é e continuará sendo um desastre. Então, o que nós temos que ver, né, que provavelmente vai ser difícil, não tem caminho fácil, porque a fragmentação partidária é imensa, muitos partidos, partidos sem coesão, sem liderança, a Lava Jato em cima dos políticos. Então, todas as negociações na Câmara e no Senado serão complicadas por conta desses fatores. Mas a esperança está ali. A esperança de quê? Não de que tenhamos um bom governo, mas que venhamos a minimizar os estragos que o Bolsonaro já causou e continuará causando por conta da sua imensa incompetência, da sua cabeça vazia, falta de proposta, falta de partido político. Eu acho que essa é uma visão que é importante, uma macrovisão que é importante que nós consolidemos acerca deste governo.